distância que nos separe. Difusora. Agora, você vai ouvir um verdadeiro show de notícias da política da nossa cidade, do estado, do país e do mundo. Mais Política. Mais Política, um programa que prioriza análises dos fatos, trazendo a notícia e a opinião que você merece ouvir, com a mais alta credibilidade da marca Difusora que você conhece. No ar, Mais Política. Apresentação: Wellington Moraes, Emerson Linhares, Gilberto de Souza. A responsabilidade é do Dr. Paulo Afonso Linhares. Boa tarde, iniciando Mais Política aqui pela sua Rádio Difusora de Mossoró, 71 anos, a fala do povo. Gilberto de Souza, boa tarde, Gilberto. Pois é, muito boa tarde, o Elton de Moraes, aliás, o Elton daqui, boa tarde, Emerson Linhares, boa tarde, Neto Queiroz, também chegando por aqui, e boa tarde, Samanda Alves, que é a nossa entrevistada de hoje, viu? É uma satisfação tê-la aqui, Amanda. Pois é, Samanda. Daqui a pouquinho vamos entrevistar Samanda, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Neto Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Emerson, Gilberto, Samanda, nossa convidada hoje, aos ouvintes da Rádio Difusora, um grande abraço, né? Muito bom estarmos aqui de novo. Hoje tem muita coisa aí bombando. Rapaz, dia movimentado hoje, Polícia Federal trabalhando, né? Hoje foi movimentado, viu? O noticiário foi movimentado, muita coisa ocorrendo, né? E a gente vai abordar um pouquinho também desses episódios do dia. É, rapaz, dia movimentado hoje com prisão de ex-ministro aí do governo Bolsonaro, Gilberto. É, certeza. É o que se esperava, né? Diante do que já vinha sendo pavimentado aí com relação aos acontecimentos, né? Então, se houve uma investigação, está se investigando e certamente ainda terá muitos desdobramentos ainda. Exato. Vamos iniciar a nossa entrevista, meio-dia mais 6 minutos, aqui em Mossoró. Programa Mais Política pela sua Rádio Difusora, recebendo a pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Samanda Alves, a moçoroense Samanda Alves. Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Neto Queiroz, né, Gilberto Souza e aos que estão nos ouvindo. Pois é, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Pois não, Gilberto? Samanda, para começar, você é moçoroense, né? Quer dizer, é mais uma pré-candidata aí de Mossoró. Como é que foi sua trajetória, assim? Nasceu em Mossoró, demorou aqui, se mudou logo? Como diz, a gente costuma dizer aqui de pai e de mãe, né? Moçoroense de pai e de mãe. Eu cheguei aqui na rádio e bateu um saudosismo porque parte da minha infância e adolescência foi aqui na Paraíba, né? No bairro Paraíba. Meu pai tinha um pequeno comércio aqui ao lado do Bar do Gordo, comércio de tinta automotiva, era conhecido como Irmão das Tintas, né? Irmão das Tintas? É, ele é evangélico. E nasci aqui, me criei aqui, não é? Estudei em algumas escolas, primeiro no Margarida Maria, onde eu fui alfabetizada, né? Depois no Educandário Flautinha Mágica ali na Delfim Moreira, no Diocesano, enfim, na Etferne, né? Antiga Etferne. E fui para Natal, assim como muitos interioranos, para estudar e trabalhar. Quando eu saí do IFRN, da Etferne, eu tinha um desejo de continuar na área tecnológica, de fazer engenharia. E naquele momento não tinha engenharia em Mossoró, né? Tinha agronomia, que era o único curso que... Mas eu queria para a área tecnológica e não tinha aqui. Então, se tivesse demorado mais uns 2, 3 anos, teria feito aqui, porque quando o presidente Lula assumiu, uma das primeiras ações foi transformar a ESAM em UFESA, né, que também passou a oferecer vários cursos de engenharia. E fui para Natal aos 20 anos, e metade da minha vida em Natal, outra metade aqui em Mossoró, mas sempre vindo, né, indo e vindo, porque meus pais continuam morando aqui, minha irmã, enfim, a família toda aqui. E como militante, como foi essa sua inserção na política? Na política, né, em 97 ali, foi o momento em que o governo FHC
publicou um decreto proibindo o investimento de recursos públicos no ensino tecnológico aqui no Brasil, né? Ele viu o entendimento que essa tarefa não era do governo federal, deveria ser do município, do estado, do Sistema S, enfim. E ali, aquele sonho nosso, né, de Moçorense, quando viu a Edfern chegando aqui, a alegria nossa, a gente começou a ver aquilo desmoronando. A escola começou a passar por muitas dificuldades para o custeio, né, as aulas em campo, ali no laboratório a gente tinha que reutilizar o fio, reutilizar a fita isolante, enfim. E foi quando nós nos organizamos, nós assistimos aquilo ali parados e começamos a protestar, né? Descer o alto do São Manuel, que a gente desce para comemorar, mas também para reivindicar alguma coisa. E foi quando eu me encontrei com o movimento estudantil, né? Com a luta organizada. Eu já tinha, era muito inquieta, ali no dia era líder de sala, disputei Grêmio também de lá, mas de forma organizada. Aí eu me encontrei com o Partido dos Trabalhadores e com o movimento de mulheres também, na época o CF8, né? Então foi quando eu me aproximei da política. Naquele ano, 98, eu já votei pela primeira vez, né? Já votei em candidatos do PT. Isolda foi a primeira candidatura de Isolda, votei nela na época. E também Flaubert, que é da UERN hoje, era federal, enfim. Foi quando eu me encontrei indo para Natal, me aproximei do mandato da então deputada estadual Fátima Bezerra, né? Quando ela foi eleita federal, eu fui trabalhar de forma... Né, eu fui nomeada lá, fui para o gabinete dela e acompanhei os 3 mandatos de deputada federal. O mandato do Senado, estava agora no governo, me afastei por causa da legislação eleitoral, como pré-candidata. Estava na nesse Potigás, período, por último, eu estava na Potigás. Isso. Né, o gás mais barato do Brasil, ações do governo Estamos da precisando. Fátima. Mas também fiquei 3 anos no governo da presidenta Dilma. Né, eu fiquei ali ocupando uma tarefa de coordenação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e depois coordenei a Política Nacional de Combate à Discriminação de LGBTs do governo da presidenta Dilma também. Então, um pouquinho da trajetória dessa moçoroense na política. Samanda, né? E as razões de uma pré-candidatura a deputada federal? Porque estamos vivendo um momento político especial, né? Temos todo mundo... Tá vivendo já essa disputa presidencial, então faz com que o processo eleitoral chame muita atenção. Então, o que levou você a disponibilizar seu nome agora na posição de deputada federal? Neto, tem várias motivações, mas depois de 20 anos ao lado da professora Fátima e cumprindo tarefas ali de retaguarda, né, o que é que me fez colocar o nome agora para a disputa? Acho que o principal motivo é essa conjuntura que nós estamos vivendo. São retrocessos que a gente não imaginava viver. Eu acabei de falar em uma luta há 24 anos na antiga Edfern, né? E depois que a gente viveu um momento muito bom para o ensino brasileiro, né? Para os sonhos como a Moçoroense né? E outros que mudaram de vida através da Edfern, do ensino tecnológico das universidades. E vivemos um retrocesso muito grande. Então, esse é um dos grandes motivadores. A gente está nas trincheiras, né, na política, porque através da política a gente consegue mudar as coisas. Então, no governo nós estamos vivendo, eu resolvi colocar meu nome, porque não adianta a gente fazer uma discussão aqui que precisa mudar o poder executivo, até porque muitas das maldades que foram feitas, muitas das coisas que as pessoas estão vivendo nas suas vidas, o desemprego, a fome que voltou a assolar o país, as famílias, a falta de esperança, né? A gente vou estudar, vou fazer uma faculdade e vou mudar de vida. Os planos da gente, os planos do povo brasileiro, era de organizar uma viagem, trocar geladeira, de visitar a família, enfim. Hoje a preocupação de mais de 33 milhões de brasileiros é com a próxima refeição. Então, essa discussão, para a gente mudar essa situação, passa também pelo parlamento, né? E então, aqui no nosso estado, a gente tem feito uma discussão que tem que ter a mudança do Poder Executivo, do Presidente da República, né, trazer o Lula de volta, a gente tem feito essa discussão, mas ele sozinho não pode ter ficado quase 600 dias preso injustamente e agora ficar refém do Congresso Nacional, que não vai dar condições para ele fazer as mudanças que o Brasil precisa sofrer. Então, ele precisa contar com um parlamento forte. Estou colocando meu nome à disposição da sociedade, no meu partido primeiro, da sociedade, quando registrar minha pré-candidatura, né, para a gente fazer esse debate. Né, de que o parlamento é tão importante, né, a função de deputado ela é tão importante quanto a função de presidente, assim como deputado estadual também, como a função de governador, para fazer as mudanças, né, que o país precisa. Sem falar, por último, o placar da eleição passada. O Rio Grande do Norte ele elege 8 deputados federais e elegeu 7 homens e uma mulher.
Olha só. E eu, como gosto de futebol, sou torcedora do Baraunas, né, a gente não gosta desse placar de 7-1. Olha aí. Eu estou colocando meu nome à disposição para a gente mudar esse placar e ter mais mulheres representando o Rio Grande do Norte. 7-1 não. Da Câmara de Deputados. 7-1 nunca mais. Eu lembranças muito ruins. Verdade. Eu pensei no Twitter do ex-presidente Lula, a seguinte frase, ele escreveu hoje: eu já tive medo de ficar velho, mas percebi que a velhice não é sobre a quantidade de anos que você tem. A velhice só acontece quando você não tem uma causa nobre para defender. E a minha causa é tirar o povo pobre da miséria e dar a ele dignidade. Bom dia e vamos em frente. É interessante porque nos governos do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, o foco foi direcionado para as camadas, né, sociais mais necessitadas, sobretudo para que as pessoas tivessem um mínimo, Samanta, de dignidade. E nós retrocedemos nesse aspecto, né, Neto? A gente está vendo muita gente passando fome, né? E parece que esse vai ser um tema recorrente agora na campanha e vai precisar, o presidente Lula, se for eleito, claro, o ex-presidente Lula, se for eleito, ele vai precisar dessa força motriz no ambiente federal, no Congresso, para retomar essa questão do combate à fome e à miséria no país. É verdade, porque não tem como a gente falar, né, em fazer essas mudanças, em desfazer o que foi feito, sem discutir o teto de gastos. Isso. Né? A gente vive hoje um problema também que vem muito do empobrecimento da sociedade, da população, que é a saúde. Já tinha problemas e piorou. Né? As pessoas não podem mais pagar plano de saúde, enfim. E não tem como discutir a melhoria na saúde se não discutir com orçamento. Se faz com orçamento. Em 2017 foi aprovado o teto de gastos impedindo, não é, que o governo gaste, que para muitos é gasto, educação, enfim, além daquele teto, que era um teto com base em 2017, que já estava defasado. Né? Então, para poder o Lula revisar esse teto de gasto, revisar também a reforma trabalhista, que eu não gosto nem de falar que é para excluir, é fazer uma revisão. Uma revisão, não seria para extinguir. Vai precisar contar com o Congresso, com 3/5 do Congresso, né? E é por isso, assim, que a gente faz essa discussão que precisa, assim, pensar, né, nessa eleição. As pessoas estiveram muito cansadas, muito desanimadas, desestimuladas com a política. E nós temos feito um chamamento da importância que é prestar atenção nesse momento. Nós vamos passar agora em outubro, que é das eleições, né, em quem votar, quem representa, quais são as ideias que representa, e a importância de votar casado ali, né, com quem o executivo e o legislativo, presidente e deputados que estejam alinhados para poder a gente conseguir, né, acabar diminuir essa miséria, né, e diminuir a fome, trazer esperança de volta para o povo. Enfim, para que a gente viva dias melhores, porque o povo brasileiro merece viver dias melhores. Samanta, que pautas assim prioritárias, no caso, né, diante da atual conjuntura, que pauta prioritária teria essa ligação urgente, né, ligando a questão das políticas públicas no momento que o país atravessa? Gilberto, não tem como a gente não deixar de priorizar, e eu estive agora no governo da professora Fátima como subsecretária de Trabalho, Emprego e Renda, né, ali no Cine, e ali a gente implementou, a gente fez as mudanças que precisava fazer para poder o Estado voltar a receber recursos do FAT, né, daqueles cursos que tinha antigamente, que foi eleger o novo conselho, criar o Plano Estadual do Trabalho, mas a pauta da geração de trabalho, de emprego e de renda, ela tem que ser prioritária. As pessoas, como diz o presidente Lula, o emprego traz dignidade para o povo. Né? Então, de um pai de família que amanhece sem saber o que vai dar de comer para o seu filho, porque não tem trabalho, o desespero de uma mãe, né, que precisa, inclusive, que o filho esteja na escola em tempo integral para poder fazer a refeição. Então, para a gente é prioritário. E dialogando aqui com o nosso Estado, com a gestão da professora Fátima Bezerra, o Estado está pronto para isso, né, para dialogar com a pauta da geração de trabalho, inclusive aqui na nossa região de Mossoró. Falo isso porque a governadora mudou a legislação de incentivo fiscal, né, trocando ali impostos por emprego. As empresas que tinham ido embora do Rio Grande do Norte, elas começam a voltar, né, apesar da pandemia que nós enfrentamos, mas elas começam a olhar para o Rio Grande do Norte. Eu vou me instalar em qual estado? No Nordeste. Rio Grande do Norte tem uma lei agora, uma legislação nova que é atrativa,
tem espaço para oferecer terreno, né? Além de mão de obra qualificada, com 22 institutos federais que foram instalados no Estado. Então, a pauta de emprego e renda ela é prioritária, além da pauta da educação, porque se a minha professora na política foi a professora Fátima, né? A gente tem todo um olhar especial nessa escola da professora Fátima, que eu acompanhei durante 20 anos, para a educação. A pauta de direitos humanos ela é uma pauta muito cara para a gente. É a política LGBT, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, não é? Mas eu tenho uma avaliação que a gente trabalhando na pauta da educação com a pauta do trabalho, a gente envolve, não é, a pauta de direitos humanos, porque uma mulher que está sendo vítima de violência, né? Isso, uma mulher que está sendo vítima de violência, se ela não tiver um emprego, né, se ela não tiver um trabalho, se ela não tiver uma qualificação profissional, fica mais difícil ainda para ela. A pessoa trans, que hoje, né, é oferecido o quê? Vai ter que trabalhar na prostituição ou trabalhar no salão de beleza? Não. Ela precisa estudar, ela vai ser professora, ser doutora, né, ter a sua profissão ali, ter onde trabalhar. Então, eu tenho esse olhar, a pauta de geração de emprego e renda, com a pauta de educação, que ela vai transversalmente envolver a pauta de direitos humanos, que também é muito cara para a gente. Samanta, o que eu acho interessante no que você está expondo aqui, ao responder às nossas perguntas nessa entrevista, é o seguinte, e várias vezes já abordei aqui no programa esse tema, que nós estamos vivendo um processo eleitoral com a tentativa de deixar a discussão muito rasa sobre coisas muito supérfluas, costumes, uma pauta de costumes, uma pauta da cor da bandeira, se a nossa bandeira vai ficar vermelha, vai ser amarela. É uma discussão muito rasa. Quando a gente tem, e isso é deliberado, porque é uma tentativa de não se discutir aquela coisa mais profunda, que é economia, política econômica, políticas sociais, trabalho, renda, tudo isso. E eu percebo que você está tentando sair aí desse lugar comum. E às vezes é caro também. É caro para você puxar esse tema, né? Porque as pessoas estão querendo muito ligadas nessa discussão mais dessa bobajada toda que está aí e que acaba envolvendo e centralizando a discussão. Então, me parece que você está tendo uma preocupação de ir mais fundo na conversa e se comprometer com coisas que são mais consistentes e mais importantes. Mas essa é a razão da gente fazer política, né? Seria muito mais cômodo eu ter continuado onde eu estava. Imagina, acabei de sair de Natal, não tomei café, uma correria danada, a gente tem uma agenda que já vem há alguns dias, né? E faz 20 anos que é assim, porque na condição de assessora também, a professora Fátima sempre foi incansável, né? Na luta, nos seus mandatos, e a gente também seguia esse rumo. Mas você tem razão. Você tem uma ideia, outro dia eu respondi a um deputado estadual, Rogério, tudo bem, que pegou uma arma e fez uma ameaça ao presidente Lula. Né? Aquilo ali dá um ibope, aí a turma todinha aplaude, enfim. Isso. E aí eu até coloquei no texto que eu fiz, né, no comentário que eu fiz, que isso é para criar cortina de fumaça. Não tem serviço para mostrar e cria uma cortina de fumaça para que as pessoas não se interessem na política em si. Só que isso está mudando. Está mudando porque as pessoas votaram no presidente da República que sequer quis vir a debate político. Ele não participou de nenhum debate. Olha, eu passo, assim, há muitos anos, desde a minha adolescência, que eu fiquei esperando o dia do debate para eu conhecer as propostas, para fazer um comparativo, para cobrar depois. Mas nós vivemos uma eleição passada típica, que o candidato a presidente que foi eleito não foi a debate e as pessoas não ligaram para isso, mas isso está mudando. Então, assim, não é momento da gente acordar, assim, como eu já falei aqui, discutir quem é o DNA, quais são as propostas. Eu poderia vir aqui e falar um monte de coisa. Um exemplo. Tem algo que eu quero sim, e vou fazer, não é querer não, que vai ser prioritário para um mandato, se o povo me prestigiar com o mandato, que é a duplicação da BR. Eu viria aqui toda semana ver meus pais. Às vezes passo de 15 dias, até um mês sem vir ou ir para Mossoró por causa da BR. E não é só por visitar. Aqui em Mossoró, a gente sempre considerou, inclusive, Fortaleza como a nossa capital. Isso. E uma das questões é o acesso à cidade mais tranquilo, e a Fortaleza do que a Natal. Então, a viagem para Natal é horrível. É muito cansativa. E tá eu vim agora esburacada. Fazia muito tempo que não ficava tão esburacada, né? Porque os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma cuidavam melhor das estradas aqui da BR. Mas também é um diálogo com a economia do nosso estado. Né? Então, é uma coisa que eu vou colocar aqui, como a gente chama no tonton, né? Presidente Lula eleito, para a gente priorizar essa discussão de fato. Tem projetos encaminhados, bem encaminhados pela professora Fátima quando era parlamentar, pelo senador Jean Paul Prats, né, para a gente dar prosseguimento a essa importante obra que é a duplicação da BR.
Né? Mas assim, a gente não diz aqui que eu vou, porque você não tem como fazer, né? Inventar aqui malabarismo. Enfim, a política é coisa séria, as pessoas estão atentas a isso, e não dá para a gente entrar mais nessa discussão de costumes, de cor de bandeira, enfim, de sexualidade das pessoas. Muito a discussão aqui é outra. né? Não dá. Não dá. Política é séria, as pessoas estão vivendo isso na pele, que o voto tem consequência, demora 4 anos para desfazer um erro quando é cometido na urna. Isso às vezes são desvios, né? Até para poder São desviar o desvios, foco, isso, né? às vezes não tem o que mostrar, não tem o que discutir, né? Aí não vai para debate e inventa discussões rasas, cria cortinas de fumaça. Isso, vamos ao intervalo comercial. Estamos entrevistando Samanda Alves, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, 12h24. Rádio Difusora de Mossoró, 1170 kHz. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. Mais Política volta já. É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina, é minha, é sua, é Mossoró. Pegue seu pai e caia logo na folia, que a festa é sua até o sol raiar. Toca zabumba, sanfona, alegria, é São João, vem com a gente festejar. Pingo da meia-dia, chuva de bala, até Lampião vai querer aproveitar. No Mossoró, cidade junina, o mundo todo vai se encontrar. É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina, é minha, é sua, é Mossoró. Mossoró, cidade junina, pingo da meia-dia, chuva de bala, grandes shows e muito mais. A festa tá de volta. Apoio Repete UNP, patrocínio Brisanet, Taipava, Cachaça Caranguejo e TCM. Realização Prefeitura de Mossoró. Se você vai construir ou se vai reformar, em Queiroz e Filhos você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. Não perca tempo, venha comprovar. Tudo em materiais para a sua construção. Queiroz e Filhos tem mais opções. Queiroz e Filhos, confiança quem constrói. A Câmara Municipal de Mossoró recebeu do Ministério Público do Rio Grande do Norte nota máxima em transparência. Transparente é quem mostra com clareza como são utilizados os recursos públicos. Essa conquista é fruto do zelo e do trabalho sério de todos os que fazem o poder legislativo de Mossoró. E não é apenas transparência. É cada vez mais trabalho e cada vez mais resultados. Essa é a cara de quem trabalha, a nossa cara. Câmara Municipal de Mossoró. Começou o arraiá de ofertas do Hiper Queiroz. E para comemorarmos esse mês especial, preparamos um encarte com preços incríveis para você. Arroz parbolizado Fazenda 3,89, café almofada Quimimo 7,28, vinho Forte do Cego 26,90, cerveja Heineken Long Neck 5,59, coxa com sobrecoxa Guibon quilo 8,98, sorvete Stebon litro e meio 14,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Quer uma clínica completa com diversas especialidades médicas, onde você também pode fazer exames? A nossa clínica tem o que você deseja. Aqui você faz consultas com profissionais altamente qualificados, diversos tipos de exames, com equipamentos modernos e preço justo. Tudo isso num ambiente acolhedor, com estacionamento, fraldário, lanchonete e atendimento humanizado. Nossa clínica, nossa família cuidando da sua. A gente já só consulta pelo telefone 3315-8800. Na hora de comprar material elétrico e hidráulico em geral, a escolha certa é na Casa Centelha. Rua Coronel Vicente Saboia, no centro da cidade. E na Rua João Marcelino, em frente ao Sesc, bairro Nova Betânia. Casa Centelha, tradição e qualidade no que faz. Ainda temos ventiladores, bombas, ferramentas, fechaduras, tintas e EPIs. Casa Centelha dispõe de descontos especiais, sempre valorizando o cliente em seu atendimento diferenciado. Casa Centelha, fone 3317-6004. Mi, ré, lá, sol, mi, ré. Na difusora que a gente levanta a maré. Mi, ré, lá, sol, mi, ré. Na
da Difusora que a gente levanta a maré. O Mais Política já está de volta. Ok, 12h29, retornando aqui com o nosso Mais Política, entrevistando Samanda Alves, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Arikson, advogado, né, também militante do Partido dos Trabalhadores. Pergunta, Samanda, qual a ideia que tem o partido? Não sei se você teria essa resposta de imediato, porque o partido foi, digamos assim, dentro de um processo, foi criminalizado, né? Hoje as pessoas acreditam que o PT é partido de pessoas erradas, bandidas e por aí vai. Qual seria a ideia do partido para se trabalhar uma estratégia para acabar com isso? E se o PT já pensou em fazer uma autoanálise, digamos assim? Reconstrução de imagem. Eu acho que a história tem feito isso, né? Quando o presidente Lula, que ficou quase 600 dias preso injustamente, né, sai da prisão e ele foi absolvido de todos os processos caíram por água abaixo, todos eles. Então já é uma resposta muito forte a todo esse processo de criminalização que o PT sofreu, quando a gente vê o juiz que julgava imparcialmente, né? Também aí caindo por terra as teses. Então, pena que a parte da imprensa que participou desse processo de criminalização do PT não tenha dado o mesmo espaço para, né, essas notícias que caíram por terra. Mas esse processo tem sido feito e as pessoas, o povo tem visto, tem percebido. Então, isso tem acontecido de forma, inclusive, natural. E nas eleições, nós vamos ver, se Deus quiser, um reflexo dessa discussão. Tá aí, obrigado ao Arikson Cortez, lá da Abolição 2. Samanda, vamos agora dar uma analisada aí no processo eleitoral. Uma parte mais difícil. Aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição, tem tido nas pesquisas um percentual estabilizado. Se a gente olhar a pesquisa dos últimos 12 meses, praticamente é um terço do eleitorado que declaram nas entrevistas, né, diante dos entrevistadores das pesquisas, a intenção de voto em Fátima. E isso nos leva a 2/3 que não estão citando o nome dela, né? Se ela tem essa margem de 1/3, conforme as pesquisas vão sendo divulgadas. Mas aí eu vou pegar um dado dessa última pesquisa, Brahmani, não sei bem. Brahmani, né? Que trouxe uma avaliação positiva do governo ali em 45, 46, não me lembro, né? Então você já vê aí uma margem de aprovação, não o voto. Tem uma margem, uma lacuna aí entre aprovação que não resulta em voto. Você acha que a governadora está com teto baixo, assim, ter hoje em votação consolidada 1/3 do eleitorado apenas, o que daria margem para se dizer que 2/3 não estão querendo optar por alguma coisa diferente? Neto, assim, primeiro que esses 2/3 que não optaram pela governadora na pesquisa, parte dele também não optou por ninguém, né? Não tomou decisão. E quando você soma os outros votos e compara a votação, as pessoas que manifestaram favoráveis à governadora, o percentual, o dela ainda é maior do que todos os outros juntos, né? E as pessoas estão aguardando porque aquilo que eu falei há pouco tempo, né, estão acordando e tendo mais atenção para o processo eleitoral, a importância, né? Mas é um percentual que é o dobro dos outros que reconhecem que ela merece ter o voto. E o processo está iniciando, né? Então, o governo ficou aí um tempo também sem espaço, sem contrato, espaço na mídia, né, sem poder falar, começou a falar há pouco tempo, e no processo é um momento também de prestação de contas, porque como ela vai para a reeleição, é uma espécie de plebiscito. É o teste, né? É o teste. Aprova ou não aprova, né? Então, tanto que a oposição tem tido dificuldade em construir, pensar o nome. Saiu aí uns 6 nomes, né, e as pessoas acho que ficaram também esperando essa outra opção. Mas a gente tem uma avaliação... Também, e complementando a própria pergunta em si, também se você pegar hoje no quadro entre Fábio Dantas e Fátima, que são os nomes que estão postos com maior visibilidade, né? Já que Stevenson não se decide e ninguém sabe o que ela vai fazer da vida, mas se você pegar Fátima e Fábio Dantas, não chega a 50%. Então você tem 50% dos eleitores colocadas opções de nomes nas estimuladas que estão alheios, olhando assim de longe, sem definir nada.
Mas assim, é a primeira eleição que ela vai ter 45 dias. Se não tivesse mudado a legislação, nós estávamos entrando no processo eleitoral. Então, as pessoas estão analisando, não é? Mas, assim, é bom, eu estou frisando que das pessoas que tomaram a decisão, que sabem que vão votar, se vão votar ou não, ela já tem a maioria, tem mais do que a junção dos outros candidatos. Então, para a situação que ela pegou o Estado, para as dificuldades que ela teve, arrumar casa, né? Arrumar casa não é... Eu não gosto de arrumar casa, é chato que só, né? Mas é necessário, quando a gente chega em casa e encontra tudo organizado, é um estímulo para a gente avançar e fazer mais coisas. Então, isso vai ser mostrado no momento correto, quando tiver mais espaço. E nós avaliamos que é um cenário bem positivo. É claro que ninguém brinca com eleição, mas ela tem muito o que dizer, as pessoas vão querer ouvir e vão saber comparar a situação que estava e que está o Estado do Rio Grande do Norte hoje. Agora, interessante, pela a intenção de voto do ex-presidente Lula, a diferença, até para a própria fato, é muito grande. Você acha que isso aí, ao longo da campanha, vai ter uma influência pelo fato de ser PT? Porque até agora não teve. Lula teve no Rio Grande do Norte, né? Ela é candidata à reeleição pelo PT. Quer dizer, as pessoas do Rio Grande do Norte mostram a intenção de voto para Lula, mas isso não tem colado na governadora. O que é que você atribui e se isso ainda vai ser revertido? Isso vai diminuir. Ele vai chegar mais ao poder, a força Lula vai chegar mais, não só para a governadora, como para também os candidatos proporcionais, que a gente espera. O que acontece é que as pessoas têm um problema real ali na sua casa, no seu dia a dia, e ela vai culpar quem está mais próximo. Né? Um exemplo, tem um aumento da gasolina que é lá no plano federal, mas as pessoas vão culpar quem está ali mais perto. Às vezes sobra até para o prefeito, sobra até, vem para o governador, que está mais perto ali, em casa mesmo. A gente tem uma chateação, às vezes conta quem está mais perto da gente. Né? Então, tem essa questão que é real, mas a gente avalia, assim, os próprios números estão dizendo. É claro que a gente pesquisa, você olha e faz a interpretação, né? Que dá para fazer, dá margem para várias interpretações. Mas a governadora tem tido um bom reconhecimento do seu trabalho e as pesquisas também, pela ótica que a gente vê, ela tem mostrado isso, né? 12h36, o Luiz Henrique, lá de Apodi, está mandando um abraço para candidato. Você escreveu um artigo defendendo uma união em torno do nome do Carlos Eduardo, que é candidato ao Senado. Como é que está essa questão aí do candidato Carlos Eduardo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores? Emerson, o PT fez o seu encontro de tática eleitoral no mês passado, discutiu os candidatos proporcionais, discutiu e aprovou a aliança com o MDB, tendo o deputado Walter Alves como vice da professora Fátima, e o ex-prefeito Carlos Eduardo como senador. Isso foi aprovado pela maioria do partido. O PT tem uma tradição que não tem cacique, o partido senta e discute, tem as divergências, a gente senta e resolve, todo mundo marcha unido depois. Então, esse é o caminho. Eu sempre, em todas as entrevistas que eu venho dando, desde que começou a discussão do debate mais amplo, a aliança mais ampla, eu venho defendendo, porque para a gente derrotar o que está colocado, a gente tem que juntar quem pensa como nós. É uma eleição que as pessoas têm se surpreendido, que não tem nem terceira via, no plano nacional. Quem aprova e quem não aprova esse modelo, o que está colocado, inclusive que beira ali o fascismo do governo Bolsonaro com o presidente Lula. E a gente tem que dialogar com quem é contra essa situação. Nós vamos derrotar esse governo, que não é uma eleição fácil. Na minha avaliação, é a eleição mais difícil que foi aquela que elegeu Lula em 2002, mais difícil do que a última. Então, a gente consegue superar esse processo trazendo mais gente para perto e gente que pensa como a gente, que defende a democracia, que está ali no campo progressista. Então, foi feita essa opção pelo partido, está consolidado. A professora Fátima Bezerra vai marchar com Walter Alves, candidato a vice-governador, e com Carlos Eduardo, candidato ao Senado. Parece que, de acordo com o entendimento do TSE, Neto, você pode até abordar esse assunto aí. Parece que essa questão do Rafael Mota ela vai tender a desaparecer, não é isso? Porque havia um questionamento ao TSE da possibilidade dos partidos terem mais de um candidato dentro da formalização, de uma aliança formal. Aí vamos falar. Uma vaga, exatamente, ter mais de uma indicação.
Isso. Né? E o TSE fechou essa porta, a exemplo da eleição do governo, a eleição do Senado também é uma eleição majoritária, do processo majoritário, né? O mais votado é quem ganha, e aí não é possível ter essa formalização de aliança. Eu analiso aqui para o Estado isso, dizendo que de fato, acho que Rafael não esperava contar com essa formalização de aliança, porque o PT, a própria Fátima, que comanda o processo, ela em nenhum momento sinalizou dessa possibilidade de existir. O que Rafael conta é com essa informalidade de aliança, contando com insatisfações internas, aqueles que não concordam, né? Seja dentro de toda a federação, porque o PT está dentro de uma federação de partidos. Então, dentro de toda a federação, ele espera contar com os insatisfeitos ou aqueles que têm uma simpatia natural pela linha que ele adota, acho que mais progressista e mais alinhada do que Carlos Eduardo. É isso que ele conta. Mas nesse artigo que Samanta escreveu, ela, inclusive, fala sobre essa postura de Rafael, dizendo que ele tem todas as prerrogativas para ser um senador, né? Um grande senador, mas que dentro dessas discussões, o caminho seria naturalmente a reeleição dele. A preocupação é com a gente tem que olhar para um todo, né? Aquilo que eu falei no início da entrevista, da importância de Lula, né? A gente defende que o presidente Lula volte a governar o Brasil, mas também contar com o parlamento. Sim. Aqui no Estado, nós temos também, do outro lado, um candidato ao Senado que é responsável por parte das mazelas que o povo está sofrendo. Foi o senador, né, que tocou a reforma trabalhista, que aí prometendo empregos, além de ter diminuído a quantidade de empregos, os poucos que aparecem, muitos deles são empregos precários, né? Então, assim, não adianta eleger o Lula e não eleger deputados e um senador aliado. O partido fez essa escolha por Carlos Eduardo, né? Rafael Mota, eu tenho todo um carinho, gosto muito dele, assim, é meu colega, tenho todo o respeito, o mandato dele, né? Muito embora eu tenha votado pelo impeachment da presidenta Dilma, mas se manteve agora no último mandato, no campo progressista, votando junto com o PT. A questão é tática mesmo, né? Como é uma eleição que só tem uma vaga para senador, então a gente não pode correr nenhum risco de repente, eleger um senador que não é alinhado ali com o presidente Lula, o senador que foi responsável pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, né, nacional, enfim, que é o senador que é o pré-candidato, o ex-ministro Rogério Marinho. Então a discussão é essa. É legítimo que Rafael coloque o nome, coloque. Mas dentro dessa perspectiva, Samanta, dessa identidade, dessa busca de identidade, estando do mesmo lado, trabalhando com as mesmas bandeiras, mas aí a candidatura de Rafael vai atrapalhar um pouco essa coisa toda, né? Porque você coloca disputando o mesmo nicho, a mesma fatia do bolo eleitoral, o Rafael e Carlos Eduardo, e no outro lado a fatia fica só com um para um outro lado sozinho. Então a discussão não é de ordem pessoal, né, do mandato de Rafael, não é. Isso a gente eu me identifico muito com ele, com o mandato, é da tática eleitoral, de repente a gente se dividir aqui, o campo progressista se dividir e dar margem para um candidato que é de direita, que defende todas as bandeiras aí do fascismo, inclusive as bandeiras do governo Bolsonaro, das mazelas que o povo brasileiro está sofrendo, ele ser vitorioso e Lula ter mais dificuldade ainda para poder melhorar as nossas vidas, a vida do povo, porque não vai contar com mais um senador aqui do Rio Grande do Norte que pense como ele, que da forma do campo progressista. Então a discussão é essa. Né, na política a gente precisa, é exato, né, voto, 1 mais 1 é igual a 2, então é essa discussão que a gente tem feito, né, de chamar a atenção nesse sentido. É legítimo ele colocar o nome, né, o que a gente chama a atenção é para essa questão. Samanta, sobre a articulação da sua pré-candidatura, dessa fase, né, de pré-candidatura, que é uma fase no processo eleitoral de articulação, busca de apoios, né, municípios, visitas aos municípios e tal, você está numa nominata forte. Todas as projeções, aqueles que analisam as nominatas que estão aí postas, que já chegam ao conhecimento, eles colocam a nominata da federação, do caso, do que o PT está incluído, uma nominata bastante forte, com uma boa possibilidade, uma perspectiva de ocupar 2 vagas, né? E aí nessa nominata você tem Natália, estava tentando puxar o nome Natália e tem Mineiro, que são candidatos que no último pleito passaram aí, estiveram lá na casa dos 100 mil votos, né? Que é uma coisa e tanto. Hoje em dia
É um número assim que cada um pré-candidato a deputado federal, quando olha para 100 mil votos, chega os olhos brilham. Né? Mais que lota então, a Arena das Você está numa luta grande. Como é que você analisa e o que é que você vem fazendo nessa sua articulação do projeto da pré-candidatura para ocupar seu espaço na nominata? Isso, para sonhar em ser Pra deputada sonhar federal. aí, né? Tem uma moçoroense. Exatamente. Deputada federal. Neto, primeiro que eu tenho todo o respeito e carinho mesmo, né, pelo mandato da companheira Natália, por Natália, pelo Mineiro, que inclusive foi injustiçado, a gente tem essa avaliação. Mas eu não penso totalmente igual a eles. Se assim pensasse, né, eu estaria dentro da campanha de um deles. A gente tem nossas diferenças, né, e por isso que a gente coloca o nome, mas é um nome que vem para somar. Né, a gente também faz disputa. Entre nós é muito tranquilo, quando a gente encontra um apoiador um do outro, né, isso é muito tranquilo, a gente vem para somar, até porque se nós conseguimos eleger 2 na eleição passada, foi porque tiveram outros também que construíram a nominata. Mas no PT, se você olhar o nome das mulheres que estão colocando seus nomes à disposição na nominata para deputado estadual ou federal, são mulheres que vêm para a disputa, né? Não são mulheres que vêm para enfeitar a nominata, para laranja, enfim. Então, nós deixamos essa discussão. A gente tem rodado o Estado desde o ano passado, conversado bastante com quem não se identifica, talvez, com um projeto ou com o outro. E numa estratégia, eu até comprei o livro, li, né, porque já pensava, que é aquela estratégia do Oceano Azul. Né? Não vou disputar ali o mesmo oceano, aquele oceano vermelho, que às vezes é vermelho, fruto de disputa, né, do sangue da disputa. Então, a gente tem dialogado muito para fora da bolha. Eu tenho, inclusive, parcerias, né, dobradinhas, aqui em Mossoró e em outros municípios e regiões, com parlamentares para-estadual de outros campos, inclusive, né, que estão ali no PV, estão no PSB, que estão ali próximo da gente, mas que não são do PT. Né, com setores, um exemplo, movimento comunitário do Natal. O PT, tradicionalmente, não teve um diálogo com o movimento comunitário. Né? A gente vê que o presidente Lula tem chegado, fez ações quando era presidente, a professora Fábio, o mandato também, mas a gente nunca teve uma discussão organizada, uma conversa organizada com esse setor, dentre outros que eu poderia citar aqui. Então, a gente tem ido para fora daquilo que a gente chama de bolha, né, para ampliar, assim, a votação da nominata federal do partido. Estou aqui até com um exemplo aqui de Mossoró, que sempre votou no Lula, sempre votou na Fábio, mas nunca tinha votado um proporcional do PT. Então, para a gente, é esse espaço que a gente tem dialogado mais fortemente e tentado dialogar. Claro que dentro do partido a gente tem nosso grupo, nós temos nossos parceiros que constroem a pré-candidatura, mas temos, ao invés de fazer disputa, como a gente vem para somar, dialogado para fora também da bolha. Né? Até para não radicalizar, não ser isso, aquela coisa radical, não é. Então, para somar, a gente deseja que Natália tenha uma votação muito boa, né, e vai ter, porque tem um mandato excelente, que Mineiro tem uma votação excelente, eu vou lutar também para ter uma boa votação, né, para que o partido amplie a sua bancada na Câmara de Deputados. 12h47, vamos a um intervalo no oferecimento, aqui é o Mais Política, no oferecimento de Hiper Nova Betânia, São João de ofertas no Hiper Queiroz Nova Betânia. Olha, tem ofertas hoje, Gilberto, se aproveite, viu? Eu convido vocês para conhecer a adega de vinhos do Hiper Queiroz Nova Betânia. Uma das melhores adegas de vinho. Gilberto gosta de vinho? Adoro. Eu vou recomendar um para você, um bem em conta, chama Porto do Cego. Tá registrado aqui. Bom. Então, é barato, viu? Baratinho. Entrando em oferta hoje, Neto Queiroz, filé de peito de frango lar, quilo R$17,99, e costela suína saborata, quilo R$20,99. Vamos ao intervalo. Mais Política volta já. A Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br.
Se você quer crescer na carreira ou ter o próprio negócio, se liga que a Uninasal vai te mostrar o caminho das pedras para chegar lá. Porque só a Uninasal tem o Ubiqua, o mais revolucionário sistema de aprendizagem que vai te levar ao próximo nível. E tem promo, tá? Primeira mensalidade por R$ 99,00 e um desconto de até 50% durante todo o curso na graduação presencial. Garanta sua vaga em uninasal.edu.br. Uninasal, não para! É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina, é minha, é sua, é Mossoró. Pingo da meia-dia, chuva de bala, até Lampião vai querer aproveitar. No Mossoró, cidade junina, o mundo todo vai se encontrar. Apoio Repete UNB, patrocínio Brisanet, Itaipava, Cachaça Caranguejo e TCN. Realização Prefeitura de Mossoró. Começou o arraiá de ofertas do Hiper Queiroz. E para comemorarmos esse mês especial, preparamos um encarte com preços incríveis para você. Arroz parbolizado Fazenda 3,89, café almofada Quimimo 7,28, vinho Forte do Cego 26,90, cerveja Heineken Long Neck 5,59, coxa com sobrecoxa Guibon quilo 8,98, sorvete Stebon litro e meio 14,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Alavantua na Rie, Mossoró, Seridó e Alto Oeste. Tem 100 milzão no São João do Natal Cap. E muito mais. 100 mil reais no quarto sorteio. 5 mil reais no primeiro. 10 mil reais no segundo. 15 mil reais no terceiro. Além de 30 giros à sorte no valor de R$1.000 cada. E mais um giro extra de 5 mil reais. Compre já o seu título por R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 26, às 9 horas. Ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band de Natal, TCM, toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Comprando Natal Cap, você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a valiosos prêmios. Quer ganhar? Compre já! Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. O Mais Política já está de volta. Ok, retornando com o nosso Mais Política no oferecimento de Hiper Queiroz Nova Betânia. Tem hoje, a partir de hoje, novas ofertas. Lava-roupas líquido Brilux 3 litros, R$ 28,98. E a fraldas Pampers Pants Bag, R$ 78,98. Estamos entrevistando aqui a pré-candidata a deputada federal Samanda Alves. Pois não, Samanda, você falou aí que está trabalhando fora da bolha, né, petista, em termos de buscando, né, votos e parcerias. Como é que tem sido, a população tem assimilado sua candidatura, sua mensagem? Tem recebido bem, eu fico até surpresa, né, muitas vezes com as manifestações, porque também não é fácil, né, a filha de uma classe trabalhadora, acho que vocês até divulgaram aqui. Minha mãe é professora aposentada aqui da rede estadual e é do magistério. Meu pai, eu até falei aqui no início, foi um pequeno comerciante aqui, e depois que o comércio quebrou, ele estava vendendo din-din agora, até a pandemia, que a gente pediu para ele parar, para não pegar, que ele vendia naquele posto da saída de Fortaleza para Fortaleza. Né? Então a gente pediu para ele parar de vender din-din. Então é ousadia a gente querer chegar, e tem conselhos de todo tipo. Cuidado para não se frustrar. Eu tenho falado, frustrar está a vida do povo, né, que voltou a cozinhar a lenha, que perdeu a esperança, que está sem emprego. Então, nessa perspectiva, a gente tem feito esse diálogo e tem sido muito bem aceita, né, nas condições que a gente faz política. Não é uma eleição fácil, são 8 deputados federais, dos 8, 7 vão para a reeleição, tem a questão de Rafael. Né, mas quem não vai é o Walter, porque está vindo para vice, mas o pai é ex-governador, ex-senador e vem para ocupar essa vaga. Fora ex-governadores, ex-presidente da Câmara, presidente de Câmara Municipal de Capital, enfim. Então não é uma disputa fácil. O jogo é duro. O jogo é duro, mas a gente tem exemplos bem próximos, não só em casa, como também em quem a gente se espelha politicamente, a professora Fátima, o presidente Lula, né, que nos faz ousar e sonhar com esse mandato,
para defender a classe trabalhadora, e essa discussão tem sido feita e tem sido muito bem aceita. E em Mossoró, que alianças, como é que você está montando aí? A aliança é popular. Essa identidade com Mossoró você já deixou claro, já expôs bem. Agora, alianças em Mossoró, parcerias? Nós temos parcerias com alguns suplentes de vereadores, né, até com o movimento de quadrilha, que o PT não tinha essa tradição de fazer essa discussão, com lideranças comunitárias também, e com o nosso partido, né, sindicatos. Hoje a gente vai se reunir com representantes de sindicatos aqui, da educação, dos Correios também, e assim vamos organizando o nosso time, não é, para entrar em campo logo. O Estado é grande, grande. A gente tem feito esse diálogo de organização em Mossoró, na Grande Natal, também no Mato Grande e no Agreste. Tem sido, apesar de ter uma família muito grande aqui no Médio Oeste, no Alto Oeste, ali de Mefistagim, de Patu, minha mãe de Patu, Janduís, Porto Alegre, meu pai de Porto Alegre, enfim. Mas a gente tem andado bastante e a mensagem tem sido muito bem recebida, graças a Deus. Muito bem. Um abraço aqui para o Matheus Aquino, está acompanhando aqui o nosso programa. Bom, 12 horas e 54 minutos. A gente vai... Temos mais 2 horas de programa? É bom, né? Mas eu não falei, nem comecei a falar o que a governadora tem feito, que o governo tem feito por Mossoró. Não, mas aí seria mais 2 horas de programa. Exatamente. Então. Pois não, Samanda. Queremos agradecer aqui a sua disponibilidade, né, aceitando o nosso convite para essa entrevista de hoje. Eu que agradeço, Emerson, agradeço ao Neto Queiroz, também ao Gilberto. É uma honra estar aqui nessa bancada, né, e dando a minha primeira entrevista na Difusora, uma rádio que eu sempre escutei. Sei cantar algumas introduções, algumas vinhetas, eu sei cantar. Aquela musiquinha? Eu sei a do Rabo de Palha. Da Flita. Da Flita, então, para mim, é uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer pela oportunidade, né, mandar um abraço para todos que nos ouviram, dizer que se quiserem conhecer... Estão nos acompanhando também pelo YouTube, né? Também no YouTube, as novas ferramentas aí que faz a rádio chegar... Né, também nos verem através da rádio. Isso. E dizer que quem quiser me conhecer melhor essa moçoroense, a filha de Valgmar e Derlineide, o meu Instagram, minhas redes é @SamandaAlves, né? E dizer que a gente não pode perder a esperança, né? O povo está meio desesperançado, mas esse é o momento que se avizinha, é o momento da gente renovar nossas esperanças, nossas forças e, através da eleição, nosso voto. Nossa maior contribuição para mudar o cenário que está colocado. Tá? Então, vamos com ousadia, com muita determinação, com muita vontade para esse debate da disputa eleitoral. E você falou na governadora Fátima, a agenda suspendeu completamente, né? Semana, porque está com Covid, mas está bem, está em casa, né? Porque ela tem muita coisa para entregar, para inaugurar. O prazo está acabando até 2 de julho. O prazo agora, 2 de julho, termina esse prazo. Mas quem trabalhou muito, tem muita coisa ainda para... Muita coisa, né? Isso, mas ela, graças a Deus, seguiu a ciência, né? Isso. Tomou a vacina, todas as doses. E 4 doses da vacina. E sintomas leves. Se Deus quiser, ela estará recuperada. Cuidou de nós, cuidou do Rio Grande do Norte, né? Durante toda a pandemia. E agora pegou o Covid pela primeira vez, mas está se recuperando. Isso aí, Samanda Alves, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. A gente vai para um intervalo, 12h56. Voltaremos em instantes com mais política aqui no oferecimento de Hiper Queiroz, Nova Betânia. Mais política volta já. Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW. Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Diretor de jornalismo Emerson Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã e aos sábados, das 8 às 10, aqui na Difusora, você tem um verdadeiro show de comunicação. A informação e sua participação no maior e melhor programa da manhã. Supermanhã Difusora, com a voz e o carisma de Carlos Itamici. A voz da credibilidade. Oferecimento Rede Queiroz. É da nossa terra, é do nosso coração. Supermanhã Difusora. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%.
chikungunya 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Começou o arraiá de ofertas do Hiper Queiroz. E para comemorarmos esse mês especial, preparamos um encarte com preços incríveis para você. Arroz parbolizado Fazenda 3,89, café almofada Quimimo 7,28, vinho Forte do Cego 26,90, cerveja Heineken Long Neck 5,59, coxa com sobrecoxa Guibon quilo 8,98, sorvete Esterbon litro e meio 14,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. A Câmara Municipal de Mossoró recebeu do Ministério Público do Rio Grande do Norte nota máxima em transparência. Transparente é quem mostra com clareza como são utilizados os recursos públicos. Essa conquista é fruto do zelo e do trabalho sério de todos os que fazem o poder legislativo de Mossoró. E não é apenas transparência. É cada vez mais trabalho e cada vez mais resultados. Essa é a cara de quem trabalha, a nossa cara. Câmara Municipal de Mossoró. ZYJ 598, 10 kW, 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, O Mais Política já está de volta. 13 em ponto, 1h da tarde, aqui em Mossoró. Vamos ao resultado da Labanca. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, cambistas, apostadores. Resultado agora da roleta de Mossoró, extração matinal. 10º prêmio, 79,35, 79,35, cobra. 9º prêmio, 84,62, 84,62, leão. 8º prêmio, 87,22, 87,22, cabra. 7º prêmio, 63,11, 63,11, burro. 6º prêmio, 69,57, 69,57, jacaré. 5º prêmio, 25,46, 25,46, elefante. 4º prêmio, 74,36, 74,36, cobra. 3º prêmio, 74,65, 74,65, macaco. 2º prêmio, 79,23, 79,23, cabra. E no primeiro prêmio, 46,39, 46,39, o bicho coelho. Essa foi a extração matinal roleta de Mossoró desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Ok, programa Mais Política aqui no oferecimento de Hiper Queiroz, Nova Betânia. Neto Queiroz, prisão de ex-ministro é vista como um desastre, aí entre aspas, né, por núcleo do presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Vamos só situar aqui para o ouvinte o que aconteceu hoje. A Polícia Federal realizou uma operação em que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos endereços e prendeu o ex-ministro da Educação, Milton... Qual é o sobrenome do rapaz, hein? Milton Ribeiro. Milton Ribeiro e também os pastores que eram acusados, que estão sendo acusados de comandar um esquema dentro do Ministério da Educação para a liberação de verbas. Todo mundo lembra? Operação Acesso Pago, viu, Gilberto? O nome da operação Acesso Pago. Então, o que aconteceu? Essa turma, segundo a denúncia, ela vinha articulada e cobrando uma propina para fazer a liberação de verbas da educação para os municípios. O que se colheu de prova naquele início, que a gente tinha como notícia, era o fato de que esses pastores participaram, segundo o levantamento de reuniões
oficiais, de 127 estiveram 127 vezes no Ministério da Educação. Eles não são funcionários do Ministério da Educação. Né? Tiveram 127 e tiveram 35 vezes no Palácio do Planalto, lá onde o presidente trabalha, diretamente com o presidente da República. Sem nenhum vínculo empregatício, sem Pois nenhum... é uma turma que vivia lá dentro. Então, sem estar em agenda, né? Vazaram vários áudios onde esses pastores e o ministro Milton Ribeiro, eles exigiam, os pastores dos prefeitos, o pagamento de um dinheirinho por fora para conseguir liberar a verba para aqueles municípios. Vários prefeitos disseram... É propina, né, Neto? Vários prefeitos disseram, tem as gravações, que foi solicitado deles que pagassem X, informaram conta bancária e tudo para poder o dinheiro sair, que se não pagasse o dinheiro não saía. E teve até o caso de um prefeito que disse que pediram a ele 1 quilo de ouro. O que exigiram dele é que ele desse uma barra de ouro lá, 1 quilo de ouro para poder o dinheiro sair. Então isso surgiu lá em março, abril, mais ou menos essa zoada toda. O nome do ministro veio à tona. E aí, naquele episódio, se dizia, tem uma gravação do ministro Milton Ribeiro dizendo, numa reunião com prefeitos e com os pastores, que estava fazendo aquilo a mando do presidente Bolsonaro, de atender as prefeituras que viessem protegidas pelos dois pastores, indicadas pelos dois pastores. Né, também telefone. Aí a gravação está lá, todos nós ouvimos, o ministro diz em determinado momento da reunião o seguinte: olha, estou fazendo isso a mão do presidente Bolsonaro, que disse que os pleitos aqui dos pastores a gente tinha que atender. E aí, quando se levantou um vínculo dos pastores com Bolsonaro, principalmente essas 35 vezes que os pastores tiveram lá no gabinete do Bolsonaro, lá em Brasília, o Bolsonaro imediatamente decretou um sigilo de 100 anos sobre as gravações dessas reuniões. Já decretou o sigilo de 100 anos. Daqui a 100 anos ninguém pode saber o que é que ele conversava com esses pastores. Aí ficou, todo mundo achou que isso caiu no baú do esquecimento e hoje fomos surpreendidos. A investigação continuou, a Polícia Federal continua investigando isso, colheu muitos depoimentos, reuniu provas e pediu à Justiça que decretasse a prisão preventiva do ministro dos pastores, do ex-ministro dos pastores, e busque a apreensão de documentos. E a Justiça entendeu que havia razões no pedido e decretou, e isso foi cumprido hoje. Esse é o fato. Agora, Neto, pois é, e os indícios são muito fortes, por quê? Porque foram muito assim, explícitos, né? Todo mundo soube, tomou conhecimento, o dinheiro era depositado em conta, né? Quer dizer, tem registro de conta, quer dizer, eles deixaram muito, muito rastro. E agora o que se vê é que o ministro reafirmou que era mando de Bolsonaro, e Bolsonaro agora está dizendo, eu estava vendo aqui até na Folha de São Paulo, ele dizendo assim, se prendeu, porque tem motivo. É porque tem motivo, né? Quer dizer, porque tem motivo. Ele que responda pelos atos dele, né? Ele que responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que eu não tenho problema nenhum. Né? Quer dizer, ele disse, se a PF prendeu, é um motivo, e o ex-ministro vai se explicar. Ele que responde pelos atos dele. Mas também tem a live de Bolsonaro. Quando ocorreu essa denúncia lá em março, abril, com o ministro, aí o Bolsonaro fez aquelas lives dele ao vivo e disse o seguinte: pelo ministro, eu boto a cara no fogo. No fogo, quer dizer. Eu boto a cara no fogo, que esse fazer ministro como não tem tá nada todo a ver. esturricado, né? Se botar, queimou. Se botar, bom, mas aí ele disse, a live disse que ele dizendo, pelo ministro eu boto a cara no fogo. Bom, o que é que vai acontecer agora, Gilberto? Vai acontecer as narrativas, né? E uma vem aí a guerra das narrativas. E uma turbulência muito grande, né? Vai ter bate-boca, né? Daqui a pouco... Eu acho assim, eu não sou profeta, né? Então, mas daqui a pouco esse ministro não vai valer nada para uma bolha, né? Digamos, quando o ministro começar, porque vai ter negócio de delação, né? Se for seguindo aí. Se for seguir a onda antiga lá da Lava Jato, vai aparecer as delações aí. Vai ter delação, vai ter não sei o que e tudo. E ele está numa situação meio complicada, né? O ministro, ele tem que dizer a verdade dele. Né, no caso. Eu continuo mantendo assim comigo um posicionamento que o modo de ver essas coisas, lá que eu já há muito tempo eu tenho esse modo de ver, eu tenho muito cuidado. Sim, porque essas operações policiais são muito
cinematográficas, palhafatosas, feitas para os holofotes, buscando mídia, né? Então eu tomo muito cuidado. E também tem um cuidado que eu não conheço exatamente o processo, não tenho informação, não li o processo em si, que provas estão reunidas, né? Então a gente tem que entender... A gente está longe de ver os indícios, né? Que o ministro é acusado e os pastores são acusados. O que havia, e eu contestava muito, era que havia uma denúncia grave lá atrás, porque havia as gravações dos pastores pedindo propina, dos prefeitos dizendo que pediram propina, que foi exigido propina para sair o dinheiro, e do ministro dizendo que estava fazendo tudo aquilo a mão de Bolsonaro, de atender os pastores. Isso estava gravado. Bom, quando você tem uma gravação, aí o ministro deu uma explicação logo a seguir, tentando livrar aí a situação, dizendo que, na verdade, foi só um modo de dizer que Bolsonaro nunca pediu nada. Pronto, mas não vai ficar por isso mesmo, espera aí. Os prefeitos estão dizendo que foram cobrados de propina. As gravações mostram propina. As contas bancárias com o dinheiro lá na conta mostram que foi pago propina. E aí vai botar tudo debaixo do tapete, varrer debaixo do tapete e não investigar. Aí a minha crítica existia aí. Isso tem que ser investigado, isso é sério. Isso é sério, né? E por trás disso tem uma coisa mais séria ainda, que a gente precisa juntar as pontas disso aí. Aquele ex-ministro da Educação, como é o nome? Weintraub, é um nome difícil, né? Abraham Weintraub. Pronto. Ele gravou uma live recentemente dizendo que quando era ministro, o presidente Bolsonaro disse a ele, chamou ele no Palácio e disse a ele o seguinte: o Fundo Nacional da Educação, o FNDE, que é o fundo, o dinheiro da educação, onde operam os recursos orçamentários da educação, vai ser controlado completamente pelo Centrão. Isso aí ele dizendo, que o presidente disse a ele que a partir daquele momento o fundo da educação ia ser gerido pelo Centrão. E que eles têm autonomia nisso aí. Então, isso é grave. Porque agora já é outro ex-ministro dizendo que o presidente Bolsonaro tinha aberto a porteira. Tinha escancarado a porteira e disse: olha, não se meta mais com isso, que aqui é com a turma do Centrão, eu estou passando para eles esse controle. E é meu acerto com ele, eles vão ter isso aí. E agora aí você tem um ministro aqui dizendo, outro agora que está preso, olha, a gente está fazendo isso porque o Bolsonaro mandou que fosse feito assim. Aí o presidente agora lava a mão e diz, não, então nada a ver com isso. Se ele fez alguma coisa errada, ele que paga lá, cantando nada agora a ver com isso. Agora eu vou dizer, o Centrão vai pagar um preço caro, já está pagando, né? Porque se sustentar isso tudo, né? Quer dizer, tem que botar uma cortina de fumaça, né, tentar ver se faz a sua parte, né? E não até dá mesmo sustentação. As denúncias envolvendo o uso do fundo da educação não é só essa. Não é só tem essa. aquela dos ônibus, sim, que estavam todos superfaturados, né? Tem aquela lá do robô de informática que foi comprado um monte lá com a empresa ligada a Arthur Lira, que para colégios que não tinha nem energia elétrica. Eu estou com áudios aqui do Milton Ribeiro, ele na época dizendo que prioriza os amigos de pastor a pedido de Bolsonaro. Viu? Vamos ouvir. Primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arildo, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Então, essa áudio, fala, né? aí, esse áudio, né, o ex-ministro Milton Ribeiro, na época, dizendo que estava priorizando os amigos. Isso aí numa reunião, né? Isso aí foi numa reunião. Mas houve também. Alguém gravou, né? E houve ligação também. Sim. O telefone também, que é bem claro isso. A consequência disso? Primeiro, nós estamos vivendo a ebulição, o momento, a temperatura está quente, o tacho está fervendo, né? Mas a consequência disso
é que isso vai minar um dos principais discursos que Bolsonaro preparou e já vem usando, mas vai usar muito mais ostensivamente durante a campanha de reeleição, né? que era o de que o meu governo não tem corrupção. Não tem escândalo. Podem falar mal, mas aqui não tem corrupção. Desse governo não existe corrupção. Muito embora isso seja bem discutido, gere muitas questões, né, sobre essa visão. Porque Bolsonaro, ele passa a ficar agora na mesma situação, por exemplo, da crítica que o bolsonarista faz ao Lula. Que sendo presidente da República, houve muito roubo no governo, né? A crítica faz, houve muito caso de corrupção, e que o Lula era o presidente não pode ser eximido de culpa, não pode ser redimido de culpa, porque ele quem comandava, ele era o chefe, né? Então a atribuição, embora no caso das condenações, elas estão atreladas ao dever de ofício, o presidente deveria saber, o presidente tinha a obrigação de saber, o presidente é responsabilizado, que foi o motivo das condenações que Sérgio Moro aplicou sobre o Lula, né? Essa vinculação que ele tinha, o conhecimento do fato, né? Aí você agora coloca o Bolsonaro no mesmo patamar, se o discurso é esse mesmo patamar. Ele não pode dizer que, sendo o presidente, não tem responsabilidade de um ministro. E ainda mais quando há citações diretas, tanto do Altrabo dizendo que ele ordenou que o Centrão tomasse conta do dinheiro da educação, como o outro ministro dizendo que estava fazendo aquilo a mando de Bolsonaro. E outra coisa, e termina queimando em parte, né, um segmento muito importante, né, um segmento sério, né, que é muito importante e foi muito importante também na sustentação do Bolsonaro, que é os evangélicos, né, assim... Isso. Mas agora só que já tem gente dizendo que o pastor Gilmar, já tinha sido expulso da Assembleia de Deus. Ele não era um crente, um evangélico autêntico, não. Já tinha sido expulso da Assembleia de Deus por conta de problemas também nesse sentido aí. E criou uma igreja, né? Assim, ele não tem aquela uma denominação, né? Mas eu acho que o mais grave aí, Gilberto, nem é o vínculo do Gilmar e o outro pastor com as igrejas, com o segmento evangélico em si, sabe? Eu acho que não é esse comprometimento. O comprometimento maior é a proximidade dos pastores com o presidente. Com o presidente, sim. Dois pastores com o presidente, a ponto de eles estarem em 35 vezes no gabinete. No Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente. 35 vezes. E 127 vezes no Ministério da Educação, sem serem funcionários do Ministério da Educação. Tráfico de influência aí... O que demonstra a proximidade. E aí o Bolsonaro, que diz que não tem nada a ver com isso, decretou sigilo sobre as idas desses pastores ao seu gabinete. Decretou sigilo de 100 anos. Ninguém pode saber nada. Vamos até o Estúdio 2 em Natal. Paulo Linhares, boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, Emerson Linhares. Boa tarde, Neto Queiroz, Gilberto Souza, Janaído Oliveira, Wellington Moraes. Muito boa tarde para todos. Olha, Emerson, repercute aqui muito na capital do estado exatamente essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral proibindo aquilo que na linguagem do direito eleitoral a gente conhece como promiscuidade de coligação. Isso existia antigamente. Essa proibição é uma coisa antiga. Não é possível se fazer coligações, digamos assim, 3 partidos faz coligação para Senado e para governo. Se os 3 fizerem essa coligação, a coisa funciona. Porém, se não for feita dessa maneira, não é possível. Digamos, no caso atual do Rafael Mota. Se a coligação for feita pela federação que reúne o PT, o PV e o PCdoB com o PDT, para que o PDT apoie Fátima e essa coligação apoie o nome de Carlos Eduardo, aí Rafael Mota não poderá entrar nessa coligação, não poderá fazer coligação com Fátima.
Isso cria um problema muito sério para a candidatura de Rafael Mota, sim. Quero até aqui mandar um abraço para o meu amigo advogado Sione Moura, que até me mandou